Quer ver outra história de adolescente? Está lá o Senhor Jesus ensinando, pregando, fica tarde, deve ter umas 10 mil pessoas ali reunidas, só 5 mil só de homens, né? E Jesus fala assim para os discípulos: meus queridos, está ficando tarde, esse povo está com fome, dão de comer para eles. E aí, quando eu leio esse texto, eu me vejo nitidamente em algumas reuniões de diretoria de igreja. A primeira coisa que os discípulos começam a fazer é o quê? Fazer conta se tem dinheiro suficiente na caixa para fazer a obra. Ah, meus queridos, quantas igrejas ainda pensam, quantos de nós ainda acreditamos que missões, que obra de Deus se faz com saldo de caixa? Eu não estou dizendo que tem que fazer absurdos, que tem que fazer dívidas, que tem que fazer coisas sem bom senso, não. Mas obra de Deus não se faz com saldo de caixa. Obra de Deus é obra de fé, é crendo no que Deus faz. E talvez só tenha 10 reais no caixa, e se Deus dá clareza para o seu povo, para os jovens, para os adultos, para a sua igreja, de que Ele quer alcançar a tua cidade, que Ele quer fazer uma revolução, que Ele quer fazer obras nunca antes vistas, não importa se não tem dinheiro em caixa. E aí, enquanto os discípulos ainda estão fazendo contas, dizendo assim: mestre, você está maluco? Você sabe quanto tem no nosso caixa? Como é que você pede uma coisa absurda dessas para nós? Enquanto os discípulos estão lá quebrando a cabeça, como resolver esse negócio? Tinha lá um adolescente de novo. Ah, maravilha desses jovens adolescentes que fazem as coisas sem muita estrutura, não? Sem pensar demais. Eles precisam de orientação, não? Por isso que eu digo assim, tem que juntar maturidade e vigor, essa impetuosidade também que tem nos nossos jovens adolescentes. Você junta essas duas coisas, é uma maravilha na igreja. Mas enquanto os discípulos estão fazendo contas, o adolescente entrega o que ele tinha trazido, alguns peixinhos, alguns pães. E Jesus faz a obra e dá de comer para toda aquela gente, e ainda sobra comida. Eu não sei o que Jesus tem para o seu coração, para a sua vida. E eu não sei qual é a obra que Ele quer fazer no teu bairro, na tua cidade. Eu só sei de uma coisa: do mesmo jeito como naquele tempo, lá no Egito, há muita gente escrava, sem esperança, sofrendo, desesperada ao nosso lado, esperando ansiosamente, mesmo que não saibam, que nós coloquemos a mão no arado, confiemos em Deus, obedeçamos ao que Ele nos manda fazer e acreditemos de que Ele pode fazer a obra. Você acredita que Deus pode fazer uma revolução numa cidade inteira através de alguém que é analfabeto, que não tem dons, não tem talentos? Talvez a única coisa que sabe fazer, eu não quero contar a experiência toda, mas talvez a única coisa que sabe fazer é cozinhar. Usando panela e uma colher, uma pessoa pode levar o amor de Deus e levar o Evangelho, e talvez fazer uma revolução numa sociedade, porque acreditou que Deus poderia usá-la para isso. Eu acredito. Eu quero terminar com um exemplo muito prático que o pastor Arturo e eu, o pastor Ayrton agora também conhece, ele esteve conosco no Peru. É do nosso missionário coordenador no Peru, Adriano Campeiro. A história desse homem é muito interessante. Ele nasceu ali onde, como vocês dizem, o diabo perdeu as meias. As botas ele tinha perdido muito antes. É um lugar assim no fim do mundo. O pai abandonou a família quando ele tinha recém-nascido. Ele nunca tinha conhecido o pai. Pobres. Pior que rato de igreja.
15 anos de idade, ele larga Mariscal Gamarra e vai para Lima para tentar a vida, amargurado, triste, decepcionado. Mas ele não tem escolaridade, não tem formação, não tem nada. A única coisa que sobra para ele fazer é abrir valetas na cidade, com a picareta na mão. Desesperado e triste, desmotivado de tudo, querendo morrer, querendo tirar sua vida, entra no alcoolismo. Um dia ele estava sentado alcoolizado na praça da cidade e um grupo de jovens, aí são jovens de novo, eles fazem essas coisas. Um grupo de jovens estava lá com violão cantando, e viu aquele rapaz, se aproximou dele, e ele disse que ele gostou daquela música, e convidaram ele que viesse junto para a igreja, que tinha uma conferência na igreja, era uma conferência evangelística, um final de semana. Disse que o primeiro dia que ele foi lá, sentou lá no fundinho, porque ele conta que ele não abria a boca para falar com ninguém, ele é tão tímido, mas tão tímido, tão retraído, que ele não tinha coragem de falar com ninguém. No primeiro dia Deus falou com ele. No segundo dia da conferência ele foi lá de novo. No terceiro dia, no quarto dia ele não aguentou, ele aceitou a Jesus. Não muito tempo depois, ele pensou assim: mas esse evangelho, isso que eu estou vivendo com Jesus, isso o meu povo tem que conhecer. O povo quer, lá na minha região, lá por Lima, tem que conhecer. E aí ele sentiu um chamado de Deus para ser missionário. E ele disse: como é que eu faço isso? Aí ele estava participando da igreja, mas disse que ele não conversava com ninguém, porque ele era tímido demais. Aí um dia ele tomou muita coragem e foi falar com o pastor, porque ele sentia no seu coração um chamado de Deus. E aquele pastor acabou com ele. Disse mais ou menos assim: pode esquecer. Você não sabe falar, você não tem estudo, você não tem escolaridade, você não tem nada. Como é que você quer? Você tem que ir para o seminário? Como é que você quer ir para o seminário? E ele disse: bom, aí ele foi para casa pensando assim: bom, vou acabar com a minha vida, porque que futuro tem eu? Mas disse que aquilo não saiu do coração dele, aquele chamado. Aí um dia ele conversou com outro pastor, e esse outro pastor, esse sim era dos bons. Ele falou assim: sabe uma coisa, aquilo que aquele outro pastor te falou faz parte do chamado, porque Deus está querendo ver se você foi chamado mesmo, se você está convicto daquilo que Deus quer para a tua vida. Aí ele foi para a escola, ele foi para o seminário. Diz que ele não tinha coragem de fazer nada. Depois de 3 anos no seminário, ele disse que ele fez a primeira meditação, uma primeira mensagem. O pastor convidou ele a fazer. Ele se preparou para 40 minutos, e 5 minutos tinha acabado tudo. Tem muitas igrejas que gostariam de convidá-lo. Próxima assembleia. O presidente falou: meus irmãos, a história desse homem. Adriano Campeiro foi preso várias vezes pelo Sendero Luminoso, conhece? Lembram? Passou por coisas terríveis, mas ele foi para o seminário, ele terminou o seminário, e ele foi, desde o início, chamado como missionário de Masa entre os Quechuas. Mais de 25 anos ele faz esse ministério. Até hoje, ele fala baixo, é humilde, não impõe. Mas se você conhece Adriano Campeiro e vê como Deus usa esse homem, ele desenvolveu toda uma linha de materiais de treinamento missionário para os missionários do campo ali. Impressionante a qualidade desse material. Ele tem uma autoridade espiritual como eu vi em poucas pessoas e pastores até hoje. Deus usa esse homem. Hoje são mais de 30 igrejas missionárias na região. Ele coordena todo esse trabalho. Mais de 30 missionários que ele coordena ali. Ele enfrenta dificuldades e provações terríveis dentro do seu seio familiar. E quando nós estamos juntos e conversamos com ele, às vezes passamos horas e ele chorando das dificuldades que enfrenta.
Mas esse moço, que não era ninguém, que não sabia fazer nada, que não tinha coragem de falar uma frase, ele pôs a mão no arado, e Deus fez e está fazendo coisas tão maravilhosas através desse homem, porque ele acreditou no poder de Deus, no milagre de Deus, na obra de Deus. Eu gostaria que nós saíssemos daqui hoje à noite convencidos de novo, motivados de que vale a pena, que não depende de nós, não depende do que nós sabemos ou não sabemos, depende de nós crermos no poder desse Deus, no chamado desse Deus, de nós obedecermos o mandado dele, e nós dissermos assim: eu não sei, eu não tenho as forças, eu não sei para onde vai, mas eu ponho a mão nesse arado e eu sei que Deus vai fazer a obra. Que Deus te ajude na tua família, na tua igreja, a acreditar nisso. Põe a mão no arado e, por favor, não olhe para trás, não olhe para o lado, não perca, não tire o teu olho da visão que Deus te dá, do propósito maior. Que Deus nos abençoe.